Muito bem, amigos, que a paz esteja com todos. Vamos aqui para a parte 3 já, né? Desse propósito, dessa série de mensagens, melhor dizendo, que tem por título As Nossas Orações. Estou falando um pouquinho sobre oração e eu falo para vocês que depois de pregar, uma coisa que eu amo é orar, falar com Deus, né? Jesus até em Lucas 18:1, ele disse que o dever de orar sempre, o que é um dever? É uma necessidade, algo que nós não podemos ficar sem. O cristão que não ora, eu costumo falar que ele não vai muito longe não, porque o que nos mantém de pé, uma das coisas que nos mantém de pé é uma vida com Deus de oração, né? Então, eu estou fazendo essa pequena série de mensagens dirigido pelo Espírito Santo. Vamos já para a parte 3. E hoje nós vamos falar sobre a oração no monte, né? Ou será que existe um lugar apropriado que nós devemos orar? Que Deus nos ouve mais naquele lugar? Porque, infelizmente, meu amigo e minha amiga, se cria um miticismo em cima de algumas coisas, né? E alguns ensinamentos que muitas das vezes não tem base bíblica, né? Que nem no primeiro módulo a gente viu sobre a oração de madrugada, né? Eu ouvi muitos falarem sobre a oração de madrugada, que a fila é menor, que tem que orar de madrugada. Já vi muitas pessoas falando isso, né? Inclusive, você pode assistir depois, se você quiser assistir o primeiro vídeo, né, o primeiro módulo, que eu falei sobre isso pelo Espírito Santo. Então, às vezes, as pessoas criam um miticismo em cima disso, pregadores, às vezes, para querer obrigar a pessoa a fazer tal coisa, cria algo que não tem base nenhuma bíblica, né? Não existe uma hora apropriada para você orar. É você que faz a hora. Independentemente se é de madrugada, se é de manhã, de tarde. O importante é que você tenha um momento com Deus, né? E, igualmente, no primeiro módulo, nós vamos ver aqui o terceiro, que é: será que existe um lugar apropriado para a gente orar? Um lugar que Deus ele nos ouve mais, um lugar mais sagrado, né? Porque às vezes tem pessoas que criam muito miticismo nisso, falando não, porque a oração do monte é a oração mais forte. Às vezes até existe propagandas, né, de pregadores que muitas das vezes eles falam, né, que a oração do monte ela é mais forte, que a oração do monte ela é mais poderosa, porque eu vou estar subindo no alto do monte e não sei o que lá, né? Uns chamam o monte que é o lugar alto, outros chamam a mata, né, de monte. Eu mesmo, há uns anos atrás, eu ia muito na mata, né, que a gente chama de monte também, que a gente ia orar muito na mata, ia eu, alguns irmãos, né, e não estou falando que se hoje as pessoas não me convidarem, eu não irei, claro que eu vou, né, claro que eu irei. Eu gosto muito de, se alguém me chamar para orar numa mata fechada, claro que eu irei com prazer, né, não é errado, claro que não. Agora, o errado é a pessoa criar um miticismo nisso, né,
falar que a oração do monte é a oração mais forte, que Deus ele ouve mais a oração feita no monte, que a oração no monte é mais poderosa. Não podemos ter esse miticismo, né? Por que que Jesus orava no monte? Eu falei no primeiro módulo, porque o monte era o único lugar que Jesus tinha de um lugar secreto, separado, né? Na época era difícil para Jesus, o nosso Senhor, ele orar, né, de dia no templo. Era difícil. A vida de Jesus era uma vida corrida, a agenda dele era cheia, né? Ele curava, libertava, pregava, né? Então, para ele ter um momento de oração a sós com Deus, tinha que ser num lugar reservado, que na época era o monte, era a mata. E aonde que Jesus ele fazia isso de madrugada. Mas por que que ele fazia de madrugada? Porque, eu repito, é o único horário que ele tinha a sós. É o único horário que ninguém ia incomodar ele, o único horário que ninguém ia interromper ele, né? Então, meu amigo e minha amiga, então não existe um lugar apropriado para você orar. É você que faz esse lugar. Assim como no primeiro módulo, que eu falei que não existe uma hora apropriada, uma hora mais sagrada para você orar, não. É você que prepara essa hora, né? Você vai ver no Novo Testamento, no começo da igreja, no livro de Atos, né, que conta a história do princípio da igreja, você não vai ver os apóstolos indo para o monte orar. Você não vai ver. Pelo contrário, a Bíblia diz, Atos 3, Pedro e João subiam ao templo para orar. Atos 16, Paulo e Silas iam para a oração, que a Bíblia não fala que era monte. Então, não podemos criar um miticismo em cima disso, tá? Se você é uma pessoa que gosta de orar no monte, bem-vindo ao clube, também gosto. É que hoje em dia, infelizmente, eu não estou encontrando pessoas, parceiros para poder ir junto, mas eu gosto sim, claro. Só que o nosso monte pode ser, né, um lugar reservado na nossa casa, o nosso monte pode ser um lugar reservado na nossa igreja, um tempo que a gente tira lá na nossa igreja. Então, meu amigo e minha amiga, o que importa é que você tenha esse momento com Deus, tá? Não existe um lugar apropriado, né? É você que faz esse lugar, é você que prepara, vamos assim dizer, esse lugar para ter um secreto com Deus. O importante é que você tenha, ok? Então foi aonde que Jesus fala lá em Mateus, Mateus capítulo 6, no versículo 6, Mateus 6, que Jesus estava falando sobre a oração do Pai Nosso, né? E outra coisa também, a oração do Pai Nosso não é uma oração para a gente ficar repetindo, como uma reza. A oração do Pai Nosso foi um molde, né? Foi uma maquete, como nós devemos, vamos assim dizer, algo básico que Jesus deixou para a gente orar, para a gente começar a nossa oração. Mas você não vai ficar ali repetindo a oração do Pai Nosso, né? É igual numa autoescola, né? Quando você vai aprender a dirigir, o instrutor fala, né? Ele fala para você pôr a primeira, segunda, mas você não vai andar em primeira, segunda o resto da sua vida. Você vai ser atropelado. Ou seja, é uma noção de como você deve dirigir. Assim foi a oração do Pai Nosso. Não é algo para você ficar repetindo, como existe rezas aí, com todo o respeito aos meus amigos católicos, mas a verdade tem que ser dita. Não é para você ficar repetindo aquilo, né? Então,
no versículo 6, Jesus ele fala do secreto, né? Do secreto. Olha lá para você ver. Mateus 6,6 diz assim: mas tu, quando orares, né, entra no teu aposento, a linguagem traduzida na TLH, tá? Entra no teu quarto, né? Ah, ministro, mas aí Jesus está falando que você tem que orar no quarto. Nada disso. Por que que Jesus ele deu o exemplo do quarto? Porque o quarto, para você que mora, para você que tem o seu quarto só para você, Jesus ele deu o exemplo do quarto porque o quarto é um lugar nosso, né? É um lugar que a gente não vai fazer em outro lugar aquilo que a gente faz no quarto. A gente vai ficar mais à vontade, né? Às vezes a pessoa vai dormir com todo respeito só de roupa íntima. O casal, né, que são casados, eles vão ter o seu momento de intimidade no quarto. Eles vão ter certas conversas longe dos outros no quarto, né? Às vezes, se o casal ele tem filho, né, eles vão conversar certas coisas no quarto. Então, o quarto é um lugar nosso, é um lugar secreto. Jesus não está dando para você uma posição, um lugar que Jesus não está querendo dizer que você deve orar só no quarto. Nada disso. Ele deu o exemplo do quarto como um lugar secreto, um lugar nosso, tá bom? Vamos lá, continuando. Olha lá. Tu, quando orares, entra no teu aposento, né, e fechando, pois, a porta. Por que que Jesus disse fechar a porta? Porque, meu amigo e minha amiga, ninguém precisa ouvir a sua oração, tá? Aquilo que você pede a Deus em secreto, ninguém precisa ouvir. Eu já vi, às vezes, pregadores criticar, né, as pessoas que oram baixo. Não, abra a boca, não fica chamando o gato, não fica cochichando, não. Deus quer te ouvir, eu quero te ouvir orando. Eu, como pregador, eu não tenho que escutar você orando. Quem tem que escutar você orando é Deus, né? No seu secreto. Você não deve fazer oração para mostrar para ninguém que você ora, né? Por exemplo, às vezes você tem um problema de família, um problema no casamento, algo que você está buscando com Deus na intimidade, aí você vai orar em voz alta na igreja, diante das pessoas, as outras pessoas vão ouvir, vão saber que você está com problema, vão saber que você está passando por isso. Você sabe, meu amigo e minha amiga, que existe muito fofoqueiro hoje, inclusive, infelizmente, dentro das igrejas, né? A pessoa ela vai, nossa, o fulano está passando por problema no casamento, a fulana está passando por problema no casamento, nossa, então, por isso que aquilo que você pede a Deus tem que ser entre você e Deus, tá? Agora, diferente da oração de adoração, que você não vai pedir, você vai adorar, você vai buscar o Espírito Santo, você vai buscar a presença de Deus, aí você pode erguer a tua voz mais um pouco nas igrejas. Agora, se é um pedido secreto seu, é importante que você feche a porta. Ninguém precisa saber o que você está pedindo, porque pessoas mal intencionadas vão ouvir o seu pedido e daqui a pouco o teu nome está na boca do povo, tá bom? Por isso que Jesus falou, fecha a porta, né? Olha lá. E fechando, pois, a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. Então, por isso que Jesus fala do quarto. É um lugar secreto, um lugar particular. Ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, aquela oração que você está fazendo em secreto, Deus vai te abençoar em público. Ou seja, vai fazer com que as pessoas vejam aquilo que Deus fez na tua vida. Então, meu amigo e minha amiga, resumindo aqui o nosso estudo de hoje, no módulo 3, não existe um lugar apropriado para você orar. É você que faz o lugar, tá? É você que prepara o lugar. Em João 4, quando Jesus estava conversando com aquela samaritana lá no poço de Jacó, a samaritana até perguntou para Jesus, Senhor,
aonde nós devemos adorar, é neste monte, não sei o que lá, e por aí vai, né? Aí Jesus falou para ela que o Pai está à procura aqueles que adoram em espírito, em verdade, ou seja, aqueles que são sinceros, verdadeiros, independentemente de onde você ore, o lugar que você está orando. Foi o que Jesus falou aqui em Mateus 6,6. Importante que você seja sincero, importante que você tenha lá o seu secreto com Deus, tá certo? Então, resumindo, não existe um lugar apropriado, é você que faz o lugar. Importante que você busque a Deus de coração e Ele ouça e te atenda. Que você seja uma pessoa obediente a Deus, busca Ele de coração e Ele te atenda. Tá certo? Deixa o seu like, tá bom? Se inscreva nesse canal, tá certo? Compartilhe, você que já é inscrito. Se você ainda não é, se inscreva e também compartilhe. E tantos que já são inscritos que vão se inscrever, deixa o seu like também, tá certo? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima. Que Deus abençoe.